Oi pessoal, vamos dar uma olhada a partir de agora então na nossa segunda atividade prática, o nosso segundo caso prático, né, nesse curso, que vai ser a gente estudar primeiro do ponto de vista da computação científica, como é que nós usamos a questão de escopo de variáveis, especificamente no Python, e manipulação de arquivos, e depois um problema prático interessante onde a gente vai aplicar os algoritmos que nós estudamos nesse curso, tá? Você já fez o primeiro programa lá, que tinha a parte de fazer um gráfico e de implementar, né, uma biblioteca para fazer aquele gráfico dos potenciais. Agora vamos dar uma olhada num outro problema que vai usar outras funções numéricas que a gente viu nessa parte agora do curso. Então, antes de eu passar o problema, né, vamos dar uma olhadinha aqui, algumas questões importantes da questão de escopo no Python, que é diferente, pode ser bastante diferente do que é feito no C e no C++ e gerar alguma confusão, especialmente em quem aprendeu a programar em alguma dessas linguagens aí, tá? No Python, uma variável, ao contrário do que é no C, que é um endereço de memória, né? No Python, uma variável é apenas um nome, que vai referenciar um objeto. Como é que funciona isso? É melhor entender com exemplos do que com muita falação, muita teoria. Quando a gente cria no programa uma variável x, né, a gente faz assim, ó, x igual a 42, a gente faz, o programa, né, o Python faz duas coisas. Primeiro, ele cria na memória uma posição que vai guardar um número inteiro valendo 42. E ele cria um nome, uma outra posição na memória, que é um nome chamado x, e ele liga esse nome a esse número 42. Isso é interessante e é diferente do que do C, porque no C você estaria pensando em termos de ponteiro, né? Então ele vai guardar na memória a posição 42 e o x ele vai ser um endereço, né, para essa posição na memória. O x aqui é um nome. Isso significa que se depois eu fizer x igual a x mais 1, o Python vai pegar lá no lugar, ele vai ver quem é o x. O x vale 42. Vai somar 1, vai dar 43. Ele não vai alterar o valor aqui, como era no C, que ele alteraria a posição lá na memória. Não. Ele vai criar uma nova posição na memória com um inteiro valendo 43. O inteiro 42 vai ficar lá. Enquanto tiver memória, ele fica lá, fica sendo guardado pelo Python. Isso a linguagem vai gerenciar, não é um problema com o qual a gente deva se preocupar, essa entrada e saída da memória, tá? E ele vai fazer esse nome, então, apontar agora, né, está ligado a essa posição na memória. Ou seja, ele cria dois objetos, né? Um objeto inteiro e ele cria um objeto que é esse nome x e que vai estar ligado, conectado a esse objeto inteiro, tá bom? Isso tem algumas consequências interessantes e diferentes do que acontecia no C. Por exemplo, se eu agora faço y igual a x, no próximo comando y igual a x, então ele vai criar um nome y que vai apontar para o mesmo lugar que o nome x aponta. Então, não é que o y e o x têm o mesmo valor, eles apontam para o mesmo objeto, o inteiro 43. Fazem referência ao mesmo objeto. Y é um nome diferente do nome x. Se eu depois mudar o valor do x, né, então agora o x não vai mais fazer referência ao objeto 43, ele vai fazer referência ao objeto 10, objeto inteiro, número 10, tá? Mas é só o x que eu mudei, tá bom? O y vai continuar sendo o que ele era antes, fazia referência antes. Agora, algumas consequências interessantes disso são o seguinte: o comportamento que é normal, esperado para um inteiro, que é uma variável que ocupa pouca memória, pode ser um desastre em termos de memória para um objeto maior. Um objeto como um vetor, uma matriz, um objeto que ocupa muita memória. Então, para evitar esses desastres de memória, né, e ter um comportamento razoável, no Python há dois conceitos, objetos mutáveis e objetos não mutáveis ou imutáveis, né? Então, vetores, listas, etc., objetos grandes são mutáveis, tá? Então o comportamento deles é um pouquinho diferente do comportamento de objetos imutáveis, como eram os inteiros ali, tá?
nesses objetos mutáveis, eu crio, por exemplo, uma lista, daí eu faço o y ser igual a x. Então o y é outro nome que aponta para o mesmo objeto que x apontava. Veja, x não é isso aqui no Python. X é um nome que aponta para esse objeto que é uma lista. Então esse objeto lista está aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar o x. Eu não estou modificando o y, estou modificando o x. Se eu imprimir o x, ele tem o 4 agora, eu coloquei 4 na minha lista. Mas se eu imprimir o y também vai ter o 4 agora, porque o y aponta para o mesmo objeto lista. Quando eu mudei aqui, eu não mudei o nome x, eu mudei o objeto para o qual o nome x está apontando. Por isso eu mudei o y também, né? Isso não acontecia lá antes com objetos imutáveis, né? Que são objetos diferentes, né? Tem outra categoria, tá? Então é interessante a gente às vezes ficar meio na dúvida, será que esse cara que eu fiz, ele era o outro ou ele é um novo objeto? Para isso a gente pode até comparar eles, ó. Por exemplo, eu criei uma lista aqui, né? Fiz o y ao ser o mesmo, apontar para o mesmo lugar que x, eu posso perguntar, y é x? Se a resposta for verdadeira é porque os dois são a mesma coisa, a mesma pessoa, a mesma identidade, o mesmo objeto ali, tá? Tem como eu criar apenas uma cópia dos valores de maneira que eu não altere o original? Sim. Por exemplo, em termos de lista, eu posso criar uma lista assim, e quando eu for fazer a cópia, eu copio dessa maneira aqui. Que ele está dizendo, copie todo mundo do x. Não dá começo nem fim, é todo mundo. E se eu tentar comparar os dois, então eles não serão iguais mais, não vão mais ser iguais. Foram copiados apenas o conteúdo deles, tá? A atribuição, o lugar onde ele está, não é o mesmo. Eu tenho um comando também, que a gente pode usar, por causa dessas confusões, o Python tem um comando copy, porque essa sintaxe aqui só vai funcionar para uma lista, tá? Não é uma sintaxe que vale para qualquer tipo de objeto no Python. Então o Python tem um comando copy aqui, que a gente pode usar para qualquer objeto. É interessante daí. Então esse copy, ele vai fazer essa cópia, né? E y vai ser igual ao x. Se eu quiser que eles sejam diferentes, né? Então, desculpa, antes de eu explicar, se eu quiser que eles sejam diferentes, né? Então, copy copia o mesmo nome. Agora, se eu chamar o copy para uma lista de lista, ele vai fazer o seguinte, eles não vão ser iguais. Por quê? Porque ele só vai copiar essas duas listas aqui, mas a lista geral não. A lista geral vai ficar no y. Vai ser um novo nome, tá? Então vai dar false. Agora, se eu tentar comparar a primeira linha do y com a primeira linha do x, ele diz que sim, que são as mesmas coisas, porque como eu disse, ele copiou só o conteúdo aqui dela, né? E deixou a matriz de fora. Então, se você mexer no x na primeira linha, você vai mexer no y na primeira linha também, porque os dois são iguais. É um pouco confuso isso, mas é questão de você ir praticando e entendendo o conceito aí de nomes, objetos mutáveis ou não mutáveis, tá? Depois existe um outro comando ainda dentro da biblioteca copy, que é o deep copy. O deep copy, então, ele vai copiar de fato tudo. Deep copy, cópia profunda. Ele vai copiar, inclusive, os objetos, porque isso aqui é um objeto lista dentro de um outro objeto lista. Então ele vai copiar os objetos dentro dos objetos, tá? De maneira que aí não vai mais ser igual. Então eu posso mexer neles separadamente. Claro, cuidado com esse deep copy. Se o seu objeto usar muita memória, isso pode esgotar rapidamente a sua memória, tá? Agora eu vou deixar como exercício o seguinte, eu tenho esse programa, eu quero que você copie isso e rode esse programa e tente entender, com base nas regras que eu mostrei antes, o comportamento desse programinha aqui, tá? Então isso aqui é um exercíciozinho para você entender como é que funciona. Dentro de uma função, tem uma complicadora a mais, que você tem a variável que ela tem um escopo de função, ela só existe dentro da função, tá? Então você precisa pensar nisso. Com certeza vocês viram isso quando estudaram no C também, escopos de função, tá? Aqui tem uma explicaçãozinha dessa questão do escopo de função, mas eu quero que você brinque com esse programa, você mesmo brincando, mexendo nele, você vai tirar as consequências dessa questão aí de nomes e de escopo, tá? Agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, que é como ler arquivos de dados. Então eu tenho o seguinte, no NumPy tem uma função chamada loadtxt,
que ela lê arquivos de dados, arquivos de texto, na verdade, né? Arquivos de dados são arquivos de texto, tá? Então, carrega um arquivo de texto. Para isso, a gente passa o nome do arquivo, que eu chamei de dados.txt. O arquivo de dados, ele tem os dados, que em geral estão dispostos assim, em linhas e colunas, podem estar separados por espaços em branco, podem estar separados por vírgula, ponto e vírgula. Ele também costuma ter comentários, isso é interessante, ele pode ter um cabeçalho, que a gente chama, onde tem informações de quando é que foi criado, por quem foi criado, para que foi criado, do que se trata esse arquivo, e normalmente traz explicações das variáveis, porque aqui são só números, né? Para eu entender o significado, então diz, na coluna 0 tem o valor disso, na coluna 1 tem o valor daquilo, etc. Traz explicações desses dados. A função load.txt, ela ignora todos esses comentários, ela ignora espaços, linhas vazias, tá? Então pode pôr linhas vazias à vontade. Você pode pôr comentários aqui atrás. E ela lê também quantas linhas e quantas colunas você tiver no arquivo. Ela vai fazer a leitura, né? E colocar tudo numa matriz, tá? Podemos ter um exemplo aqui, ó, do programa leitura. Ele lê esse arquivo aqui, tá? E coloca esses dados aqui todos numa matriz, tá vendo? Ó? Coloca todos os dados numa matriz. Se o meu NumPy, se o meu arquivo não tiver exatamente, não for todo simétrico, cada linha tiver o mesmo número de colunas, não tem problema. Cada lista dessa daqui é independente, ela pode ter um tamanho diferente. Então essa lista aqui, por exemplo, pode ter apenas um elemento. Não tem problema, tá? Então ele vai colocar tudo nessa matriz. Eu posso passar alguns parâmetros de configuração, tipo dos dados, se forem todos flutuantes. Posso dizer que os comentários estão sendo feitos com o joguinho da velha ou com outra variável. Eu posso até colocar o separador, se é ponto e vírgula, se é espaço em branco, se é tab. Então, tudo isso tem opções. Copie esse link aqui e abre no seu navegador. Tem as configurações dessa biblioteca dentro do NumPy. Tem todos os parâmetros que você pode usar. Tem um monte de parâmetros e tem exemplos ali nesse link, tá? Uma função interessante que a gente usa, às vezes, é ler o arquivo e pegar uma coluna determinada. Por exemplo, eu quero pegar essa coluna aqui, que seria a coluna 0, 1, 2, coluna 2. Ou quero pegar a 2 e a 3. Não quero todas as colunas do arquivo. Nesse caso, eu posso usar um comando chamado unpack. Unpack é desempacotar. Então não vai ficar tudo empacotado numa matriz, ele vai desempacotar em vetores. Então eu vou dizer quantos vetores, eu vou dar o nome dos vetores, por exemplo, vetor x e z, e vou dizer quais colunas eu quero que ele desempacote para mim. No caso, a coluna 0 e a coluna 2. Então ele vai pegar só essa coluna, que é do valor do x, e a coluna 2, que é o valor do z. Por isso que eu vou salvar no vetor x e z. Eu podia dar o nome que eu quisesse, mas dei x e z, tá? E aí ele está mostrando aqui, ó, ele agora pegou só essa coluna e colocou só essas duas colunas e colocou nesses vetores, tá? Esse comando load.txt é particularmente útil para a gente para lidar com arquivos de dados. Assim como ele, existem outros, você também pode você mesmo implementar uma função que faça essa leitura. Mas se já está implementada, né? Tá bom?